Então, muito boa noite a todos e a todas. Mais uma aula de processos de gestão da qualidade, a 9ª aula, mais especificamente, onde nós vamos tratar das ferramentas da qualidade, né? Mas ainda temos algumas apresentações da avaliação parcial 1 a serem realizadas hoje, né? Todos de alunos que justificaram, né, o porquê não apresentaram na aula passada. Né? Então, eu vou colocar aqui na tela as fotos da Flávia. E aí, Flávia, tu faz a tua explicação. Pode ser assim, a não ser que tu tenha preparado algo diferente. Daqui a pouco tu botou no PowerPoint, sei lá, mas a gente não combinou, né? Mas, em princípio, eu acho que segue a mesma linha dos anteriores. Eu coloco aqui na tela. O que tu acha? Fica à vontade. Flávia? Direto, professor. Que eu tô... Tá, eu vou colocar aqui na tela e aí tu fala sobre o trabalho que tu fizeste, tá? Aqui. Isso vai melhorar. Para mim já tá aparecendo aqui na tela. Deixa eu expandir aqui um pouquinho mais, mas não dá para expandir muito, porque senão vamos perder. Aqui. Então, Flávia, aqui é o antes, né? Então, como todos podem ver, esse é um móvel que eu tenho ao lado da minha geladeira na cozinha. E seria só para modo decorativo, né? A bomboniere, o enfeitezinho do M&M's lá embaixo. E sempre como é o passo a passo diário que eu não utilizo a porta principal que fica na frente da casa, a gente já sai direto na garagem, a minha cozinha. Vamos colocando coisas ali, remédios, chaves. O meu marido diz que tem que ter só uma parte para ele largar carteira, óculos e tudo. Só que tá bem, se aproximar a foto, consegue visualizar melhor a bagunça que tá, né? Na próxima foto, eu até circulei alguns itens fora da ordem, né? Como eu havia falado ali, remédio, carregador do celular, caixa que o meu esposo comprou algum acessório e deixou ali. Coisas que vão ficando e se a gente não pegar um dia para arrumar... De provisório passam a permanente. É exatamente isso. A terceira foto já está organizado, onde a gente fez o primeiro censo daí do descarte, que foram retiradas as folhas, o remédio, óculos e os demais itens que estavam ali presentes. A segunda é a arrumação, daí que foi colocado bem certinho a organização. Eu tenho sempre um bloco, uma caderneta com canetas ali, caso precise rabiscar alguma coisa imediata, ou deixar um aviso para o marido que ele não pode olhar o celular antes do horário. Eu já deixo ali, deixo tudo anotado. A limpeza, a questão da saúde. Na questão da limpeza, eu passei um produto com limpeza. Como fica na cozinha, provavelmente tem gordura de alimentação e coisa. Aí foi limpo com um produto desengordurante. A questão, no quarto censo, que é a saúde, foi propícia a melhoria da organização visual, que dá. E o quinto censo é a disciplina, que eu pedi para ele, por favor, deixar as coisas no lugar e simplesmente passar e realocar, né?
Tá joia. Tá joia. A Flávia, princípio é isso, professor. só deu uma cortada agora no teu áudio na hora que tu estava falando do censo de saúde, de higiene e saúde. Na questão da saúde foi readequação dos itens que foram propício para a melhoria e a organização visual, assim gerando um ambiente mais limpo e bonito. Perfeito. E a disciplina foi escutada? Foi. É só a parte da higiene e saúde ali que de fato deu uma cortada, tá? Mas de resto, eu escutei tudo certinho. Tá? Joia, joia. Parabéns. Agora é que nem trabalho aí das outras meninas, né? Convencer, né? E comprometer os maridões a se juntarem nessa dinâmica do 5S, né? De fato, abraçarem a causa, né? Casualmente eu tenho, só que no meu quarto, um armarinho muito parecido com esse teu, assim, ele fica no canto, né? Uma cantoneira, mais ou menos dos mesmos moldes da tua, só que nele a gente coloca o porta-retratos, assim, né? Mas eventualmente também vai parar algumas eu coisas tenho outra ali. parte daí no home, na sala, que daí ficam os meus porta-retratos, mas aí ali é organizado realmente. Ali Ele tu não, consegue te nem organizar, ele, né? nem eu colocamos nada. Tá Sim. certo, tá certo. É só essa parte mesmo que fica de acesso no dia a dia, entra e sai, coloca ali, Sim. pega, esquece de guardar no lugar e fica. Sim, nós tínhamos um balcão aqui na nossa casa, que também tinha essa funcionalidade, né? A gente chegava da rua, a chave do carro, a carteira, máscara, tudo acabava ficando em cima daquele armário. Agora a gente tirou o armário, né? E aí acaba se policiando para não deixar para não deixar, não tem mais onde deixar, né? Então a gente acaba se forçando a guardar, né? Foi uma alternativa aí que nós arrumamos. Mas tá Sim, ali jóia, também né? fica a chave, sendo que eu tenho um porta-chave antes de chegar nesse lugar aí. Mas acaba ficando ali, fica mais prático, né? Eu sei como é que é. Eu também, logo que eu entro na porta, tá do lado da porta, fica o porta-chave, mas eu levava a chave do carro sempre até aquele balcão, né? No momento que a gente tirou o balcão, aí a gente teve que colocar no porta-chave realmente, né? Às vezes, eu não vou mentir, não faz tanto tempo que a gente fez isso, né? Às vezes até hoje eu caminho em direção ao local com a chave na mão e aí me lembro, opa, tem que voltar e colocar a chave lá no local. Joia, joia, Flávia, parabéns aí pelo trabalho, ok? Eu tenho a Thaís Francisco, a Aline e o Francisco Quintanilha. Algum deles está presente agora? Vou olhar aqui. Arthur, Edilson, Patrick, Caroline, Andrei, Wagner, Sabrina, Indra e Ricardo. Não, nenhum deles presentes. Que legal. Vamos lá. Vou falar sobre a aula de hoje, então. Vou colocar aqui na tela, né, o plano de ensino, plano de aprendizagem, melhor dizendo. Eu tenho que ficar me policiando em relação a isso, né, porque mudou a nomenclatura. Não só a nomenclatura, né, a ideia é diferente também, mas acho que quanto a isso até eu estou tranquilo, é mais o vício de linguagem mesmo. Hoje, então, dia 21 de setembro, nós vamos... deixa eu entrar aqui, 21 de setembro. Né? Hoje nós vamos falar, então, sobre as ferramentas da qualidade, sobre as primeiras delas, né? Nós vamos ter aí, acho que pelo menos umas 3 aulas aí de ferramentas da qualidade, para que eu possa apresentar todas elas para vocês, né? E, na verdade, bem dizendo, todas elas não, né? Nós poderíamos ter uma disciplina, né, só de ferramentas da qualidade, né, que daria o semestre todo.
né? Mas vou pelo menos fazer um apanhado geral e pegar as principais, né? E algumas que complementam essas ferramentas principais, né? Se bem que, dependendo do teórico que eu utilizar, aí alguns vão achar um sacrilégio tirar uma ou tirar outra, né? Mas, honestamente, né, eu me dou a prerrogativa de fazer essa separação, vamos dizer assim, das mais utilizadas, de acordo com que a minha própria experiência profissional, né, me propiciou visualizar, né? E também devido aos dados históricos, né? Porque a gente vai falar mais especificamente das ferramentas de controle da qualidade, que foram as primeiras criadas de fato, né? As outras se trataram de aprimoramentos a posteriori, né? A gente vai falar depois um pouco mais sobre isso especificamente, né? Então, hoje a aula é sobre as ferramentas de controle da qualidade, né? Aqui o plano efetivamente dessa aula, né? O que nós vamos tratar, né? Essa aqui seria uma subdivisão do plano de aprendizagem, né? Aqui o plano de aula, ou seja, o plano dessa aula especificamente, né, cujo objetivo é instrumentalizar vocês para utilizar as ferramentas de controle da qualidade para mitigar ou solucionar problemas encontrados nos processos organizacionais. Para isso, o que nós vamos ver de conteúdos? O método PDCA e as ferramentas de controle da qualidade, né, a gente já falou até do PDCA em aulas anteriores, né, vai retomar mais no sentido de demonstrar para vocês a articulação entre o método e as ferramentas, né, e aí vamos falar do brainstorm, né, que é também conhecida como tempestade de ideias, né, que é uma das ferramentas aí da qualidade, o diagrama de causa e efeito, né, seguindo a metodologia dos 6 M's, e, por último, e não menos importante, vamos falar sobre os 5 porquês, né? Então, em termos de procedimentos metodológicos, nós vamos ter uma aula expositiva, então, sobre esses conteúdos, né, e vamos ter um exercício, né, envolvendo a realização do brainstorming e do diagrama de causa e efeito, tá? Que recursos necessários, né? Basicamente, né, aqui eu penso em recursos se a aula fosse presencial, né, como a aula é remota, né, então a gente precisa ter conexão com a internet, né, até para vocês poderem visualizar a aula, né, e também utilizarem as ferramentas ali que eu vou propor para vocês utilizarem de maneira a desenvolver as atividades do trabalho discente efetivo de hoje, né. Como forma de avaliação, né, a gente avalia a efetividade da aula a partir da resolução dos exercícios, né. Aqui as referências principais, né, da aula de hoje, tá? Então, apresentando para vocês o plano da aula de hoje, especificamente, né. Como ainda não surgiram nenhum daqueles alunos que ainda precisa apresentar a a AP1, né, eu vou seguir, né, com a apresentação das ferramentas, então, da qualidade. A primeira parte, vamos dizer assim, das ferramentas da qualidade, visto que nós vamos levar aí umas 3 aulas para passar por todas aquelas que vocês necessitam, né, ou pelo menos que eu entendo que vocês necessitam aprender prioritariamente, certo? Eu vi que a Thaís chegou, né, mas eu vou, Thaís, só para te avisar, né, o pessoal que ficou de apresentar hoje a avaliação parcial 1, né, a Flávia já o fez antes, e aí os demais, né, és tu e mais, acho que mais 2 alunos, né, daí eu vou deixar para o final da minha explanação, ok? Como dizia minha mãe, quem cala consente, então eu entendo que está ok. Joia, a Thais, assim como os demais, tinha me avisado que precisaria se ausentar, né, na aula passada, né, e aí, por consequência, por isso que liberei para apresentar hoje, ok? Vamos lá, então, falar das ferramentas da qualidade. Aqui está
o roadmap, né, da nossa aula de hoje, né, ou o mapa do caminho, o mapa da estrada, enfim, onde a gente vai falar, então, das metodologias de implementação das ferramentas da qualidade. É importante associar ferramentas e metodologias, né? As ferramentas, sem a utilização da metodologia, né, acabam gerando um certo desperdício aí na utilização delas, né? E a metodologia sem as ferramentas acaba sendo inócua, né? Uma vez que fica difícil, né, eu avaliar, né, o que está sendo feito. Bom, e aí depois a gente vai falar sobre as primeiras ferramentas, vamos falar sobre 3 delas especificamente: o brainstorm, o diagrama de causa e efeito e os 5 porquês, certo? Então aí sobre as metodologias de implementação das ferramentas da qualidade, né, eu posso citar para vocês 3, poderiam ser citadas outras, mas as 3 principais, né? A mais conhecida delas é o PDCA, né, o Plan, Do, Check e Act, né, o Action também. Planejar, executar ou fazer, checar, verificar, né, e agir ou atuar corretivamente, enfim, né, é o método, né, a metodologia mais conhecida, né, e que serviu efetivamente de base para as outras 2 que eu cito aqui para vocês, né, que é o MASP, né, Metodologia de Análise e Solução de Problemas, né, onde vocês vão ver, inclusive, que aqui há inter-relação, ó, essas legendas aqui, elas identificam que essa primeira etapa de identificação do problema, a observação do problema, a análise do problema e o plano de ação pertencem à etapa do plan, né, do nosso PDCA, né, o nosso planejamento, por assim dizer. Né? A ação propriamente dita é o do, né, é o fazer, o executar. O check, então, é a etapa de verificação, né, de análise, enfim. E depois nós temos o ACT, né, o atuar corretivamente a partir da padronização, quando o processo está maduro, está pronto, efetivamente, né, pode ser padronizado, e aí a conclusão né, com o problema solucionado, como preconiza o MASP. Né. E, por fim, não menos importante, o ciclo DMAIC. Né? O DMAIC ele vem do programa Seis Sigma, né, oriundo lá da Motorola, que a gente falou algumas aulas atrás, né? Esse programa ele foi oriundo da Motorola, mas se difundiu efetivamente, né, na General Electric, né? A partir dela que ele ficou conhecido no mundo todo, né? E cujo um dos principais entusiastas, né, era o Jack Welch, né? O CEO, né, da General Electric, certo? Da GE. Bom, o DMAIC é composto lá da definição, né, da definição do problema, da medição, da análise, da melhoria, né, e do controle, né, para que a coisa efetivamente aconteça. Né. Se vocês olharem bem, né, as 2 metodologias aqui do meu lado direito, de fato, né, são variações, né, complementações da minha primeira metodologia, né, do ciclo de Shewhart, né, o ciclo da melhoria contínua, né, o famoso PDCA, ok? Então vamos falar das ferramentas, né? As ferramentas, pessoal, nada mais são do que maneiras de operacionalizar essas metodologias, né? Fazer o nosso ciclo de melhoria contínua acontecer. Né? Então, por exemplo, na identificação do problema, né, na observação, eu vou utilizar ferramentas da qualidade. Né? Na análise, eu vou utilizar ferramentas da qualidade. O plano de ação em si, ele é uma das ferramentas da qualidade. Né? A execução, né, a ação propriamente dita, né, onde o trabalho a ser executado vai acontecer, e ao mesmo tempo que ele acontece, ele também é monitorado, ele é verificado. Né? A partir de quê? De ferramentas da qualidade. Né? Aqui especificamente falando de ferramentas de controle da qualidade. Né? Aí eu vou padronizar, né? Muitas vezes para estabelecer o padrão, como é que eu fecho a padronização? Com um formulário de procedimento operacional padrão, e na sequência, ou dentro desse
POP, né, desse procedimento operacional padrão, o fluxograma, né, o mapeamento do processo, que também é uma das ferramentas da qualidade. Né? E, por fim, a conclusão, ok? Então, é importante que as ferramentas elas sejam aplicadas, né, em decorrência de que nós consigamos, né, de que nós apliquemos, então, né, as ferramentas conectadas com o método, né, com uma metodologia aí de análise e solução de problemas, seja o PDCA, o DMAIC ou o MASP mesmo. Né? Com relação às ferramentas da qualidade, né, o que elas visam, qual é o objetivo delas? Né? Facilitar o trabalho daqueles que são responsáveis pela condução de um processo de análise e solução de problemas. Seus principais objetivos são, primeiro, facilitar a visualização e o entendimento acerca dos problemas. Né? Segundo, sintetizar o conhecimento e as considerações ou as conclusões acerca do mesmo. Desenvolver a criatividade, né, a pensar um pouco fora da caixa, como a gente costuma dizer aí no mercado. Permitir, por parte de todos, o conhecimento do processo. Né? Todos aqueles que participam normalmente de uma análise e solução de problemas, né, para que eles façam isso, eles precisam olhar o processo como um todo. Né? E aí, por consequência, né, a gente tem um maior conhecimento por parte das pessoas acerca dos processos, né, analisados. Fornecer elementos para monitorar o processo, né, de fato, né, quando a equipe se reúne para avaliar um processo, né, eles vão estabelecer métricas, indicadores para observação. E, por fim, não menos importante, é organizar as ideias e fatos. Né? Uma coisa importante, né, pessoal, a gente costuma dizer que a melhor maneira de convencer a alta gestão, a alta cúpula da organização a realizar algo é tendo isso documentado, tendo isso no papel. Por isso que às vezes a gente bate muito na tecla de vocês fazerem a avaliação institucional, né? Porque justamente é ela que vai dar subsídio para os coordenadores pleitearem melhorias junto, por exemplo, à reitoria da instituição. E a própria reitoria junto à mantenedora da instituição. Então, é importante que vocês participem da avaliação institucional, né, como uma forma de nos ajudar aí a estabelecer a melhoria contínua, certo? E acredito que vocês tenham, né, dentro das empresas de vocês, processos bastante similares, né, tanto dos colaboradores como dos clientes, né, externos, enfim. Então, hashtag aí fica o pedido, não é fica a dica dessa vez, fica o pedido de participarem aí da avaliação institucional. Pode ser até enquanto eu estou explicando, né, desde que vocês consigam manter a atenção aqui e ao mesmo tempo responder lá, tá tudo certo, né? Eu sei que a geração de vocês em geral, né, que são mais novos do que eu, tem maior facilidade de fazer mais de uma atividade ao mesmo tempo, né? As mulheres, principalmente, né? Essas, até mesmo as da minha geração, né? A gente percebe isso. Minha esposa, por exemplo, é uma prova viva disso, tá? Pessoal, importante também dizer, tá? Isso não é tema para vocês de prova, enfim, né? Mas eu faço questão de mostrar para vocês, porque eventualmente depois, lá adiante, né, no mercado, enfim, vocês vão escutar essas nomenclaturas e vão entender, vão se questionar, mas o professor Igor não falou isso. Né? Pessoal, conforme o autor, tá, desde o me fugiu agora, desde o Falcone Campos, tem outros autores, né? Eles geralmente falam de diferentes tipologias de classificação das ferramentas, tá? Mas, basicamente, em sua maioria, eles separam em ferramentas clássicas, ou ditas ferramentas essenciais, ou básicas, né? Que nada mais nada são do que ferramentas de controle da qualidade. Ou seja, né, eu me utilizando delas, eu me utilizo delas para controlar a qualidade, para que a qualidade realmente aconteça dentro da organização.
né? E aí nós temos o que seriam as 7 novas ferramentas, né? E essas ferramentas seriam de planejamento, né? E alguns autores dizem que são ferramentas de gestão da qualidade, né? Ou de planejamento e gestão da qualidade, que seriam as 7 novas ferramentas, que não são tão novas assim, mas são mais novas que as clássicas e básicas, né? Então, vocês vão reparar que, eventualmente, vocês vão ouvir falar de outras ferramentas que vocês não vão ver aqui, tá? Nessa disciplina. Eu, basicamente, vou trabalhar com as clássicas, né? A folha de verificação, a carta de controle, o gráfico de Pareto, a estratificação, o diagrama de causa e efeito, o histograma e o diagrama de correlação. Vou falar sobre o diagrama de afinidade, né, mas os demais não vou abordar nesta disciplina, né, porque, como eu falei para vocês, aí a gente ficaria só falando de ferramentas da qualidade, né, até porque tem outras aqui que eu vou mostrar na outra tela, tá? Tem autores que colocam aquelas ferramentas ditas de controle ou essenciais ou básicas, enfim, né, colocam elas como ferramentas fundamentais. E aí citam algumas delas como auxiliares. Inclusive, né, o fluxograma aqui, nessa classificação desse autor especificamente, ele sai de fundamental e vira auxiliar. Né? Mas na maior parte dos autores, né, o fluxograma está dentro das 7 ferramentas básicas, ou 7 ferramentas essenciais ou fundamentais. Aí vocês vão me perguntar, tá, e qual dessas ferramentas sai para o fluxograma entrar? Sai a lista de verificação ou a estratificação. Por que saem essas? Porque, na verdade, pessoal, uma forma de estratificar é utilizar uma lista de verificação. Então, a lista de verificação, isso no meu entender e de muitos autores, a lista de verificação é a ferramenta que nos possibilita estratificar os dados. Né? Embora outras ferramentas, como o próprio histograma, enfim, também nos possibilitem fazer estratificação. Né? Mas então a estratificação, na verdade, não é uma ferramenta, é algo intrínseco. Né? Então, ao processo, né? Eu preciso estratificar os dados, né? Eu preciso separar, dividir os dados, né? Entender quais são as principais causas dos meus problemas, enfim, para poder agir. Né? Então, nesse sentido, cairia, vamos dizer assim, a estratificação, né? E sendo substituída, então, pelo fluxograma, e fica a lista de verificação, que nada mais é do que um meio de realizar a estratificação. Né? Então, eu vou falar também para você sobre o brainstorming, que é uma das auxiliares, inclusive eu começo a minha fala, né, das ferramentas falando do brainstorming, né, que pode ser utilizado em diferentes momentos lá da nossa metodologia do PDCA. Vou falar sobre o 5W1H, que é o plano de ação, né? Também existe o 5W2H, né? Além do how, como eu incluo aí o how much, né? Que é o quanto, né? Custa efetivamente. Aqui eles colocam a formação da equipe, né, como uma das ferramentas. Eu também entendo que aqui é mais meio do que ferramenta, mas enfim, e o fluxograma. Né? Então, só para vocês observarem que existem diferentes tipos de classificação e variam muito de autor para autor. Né? Aqui mesmo, pessoal, aqui mesmo eu tenho um livro do Seleme. Acho que ficou meio ruim, né, por causa de vocês enxergarem só, mas enfim, eu estou com o livro aqui na mão, né, embora, então vocês vão ter que acreditar em mim, tá? Já que vocês não conseguem ver o livro, né? Aqui ele cita outra classificação diferente da classificação que eu coloquei aqui, né? Coloquei aí para vocês, né? Ele fala, vejamos, em ferramentas básicas, né? Em ferramentas de geração de ideias, em ferramentas de análise das causas, em ferramentas para análise e tomada de decisão, né, e fala em outras ferramentas, ou seja, aquelas que ele não conseguiu classificar em nenhuma tipologia, né, anterior. Então, para vocês verem como existem diversas classificações. Então, eventualmente, quando
ouvirem falar das ferramentas, eventualmente, talvez na empresa vocês vejam alguma que aqui vocês não verão, ou vice-versa, verão aqui e não é contemplada lá na empresa de vocês, mas é contemplada na maior parte das organizações, ok? Então, a primeira delas, como eu comentei antes, o brainstorming, né, que é uma técnica que vai ser utilizada por grupos, times, para geração de ideias, né? Então, uma tradução aí para brainstorming, né, seria tempestade cerebral, né, mas costumeiramente se chama de tempestade de ideias, né? Eu tive um professor mineiro, né, ele é lá da Universidade Federal de Minas Gerais, e lá ele chamava o brainstorming de toró de parpite. Eu achava graça na época, não sei se vocês acharam também, né? Mas eu achei interessante lá ele falar da maneira como chamavam de forma brincalhona, né, essa ideia, né? Então, a ideia, né, é que essa técnica seja utilizada, então, por grupos, por times de trabalho, para geração de ideias sobre um determinado problema, né, possibilitando ultrapassar, então, os limites ou os paradigmas aí dos membros da equipe. Pessoal, normalmente, uma forma muito corriqueira de fazer isso é utilizar post-its, né? A Flávia antes falou lá da geladeira dela, da arrumação, que ela deixa recado, às vezes, para o marido na geladeira. Uma forma de fazer isso, né, é com imã, né, pegar, fazer anotar um bilhete ali e grudar na geladeira com imã, e uma outra forma, por exemplo, é utilizar post-its, né? Tem gente que usa na mesa de trabalho, no monitor, enfim, né? Mas aqui a gente pode utilizar, por exemplo, um papel pardo e ir colocando as ideias, né, nesse papel pardo, né? E aí, pessoal, quando a gente fala, por exemplo, eu comentei para vocês antes que uma das ferramentas que eu iria citar é o diagrama de afinidades, né? O diagrama de afinidades para o brainstorming, a grande diferença dele é que ele já agrupa, né, por afinidades as ideias geradas. Pessoal, é importante dizer que o brainstorming também, além de ser utilizado para geração de ideias sobre um determinado problema, ele também pode ser utilizado para a criação de ideias, de novos produtos, de novos serviços, enfim, ele pode ser utilizado para isso também. No nosso caso, especificamente, se tratando de qualidade, é que a gente dá esse foco aqui de geração de ideias para solucionar um determinado problema. Né? Certo? E aí, desse brainstorming, nós temos dois tipos, tá? Esses aqui já são mais senso comum entre os diferentes autores, né? Um deles seria o estruturado, né? Onde há, né? Onde se força a participação de todos, né? Então, todos têm que falar, né? Daqueles que estão participando da reunião, como eu também tenho o não estruturado, onde a participação ela é espontânea, né? As pessoas falam na medida em que querem falar, né? Querem contribuir, né? Qual melhor usar, Igor? Depende do formato da equipe, né? Confesso para vocês que quando utilizei dessa ferramenta em áreas de produção, normalmente o estruturado era melhor, tá? Por quê? Porque no chão de fábrica, muitas vezes o pessoal às vezes tem receio de participar, enfim, depois que começam, né, até tomam um gosto pela coisa e aí não precisa mais ser estruturado, né, mas inicialmente, normalmente, especialmente nas áreas de produção, a gente costuma utilizar o estruturado, né, porque o pessoal não é tão adepto, assim, vamos dizer assim, da comunicação mais formal e tal, então às vezes eles têm um certo receio, né, claro que a gente, como enquanto gestor, tem que possibilitar um ambiente, né, que eles se sintam seguros para falar e tal, mas isso, por exemplo, quando vem de um consultor dentro da empresa, né, isso não se constrói, né, de um simples piscar de olhos, né, a coisa vai acontecendo e aí a gente parte para o modelo não estruturado, né, uma vez que a equipe, né, o time está maduro na utilização do brainstorming. Né? E uma questão aqui que eu considero importante de vocês lembrarem, né, quando realizarem um brainstorming, uma tempestade de ideias, é que se todos pensam igual é porque não estão pensando muito. Durante a minha vivência profissional, pessoal, uma coisa que às vezes acontece nas organizações, né,
infelizmente, eu diria, é que as pessoas, às vezes, que discordam, né, muito, vamos dizer assim, são mal vistas, né? Mas, na verdade, em geral, elas estão te dando uma oportunidade, né, de tu visualizar sob outro ponto de vista, né? Existe até uma técnica aí para tomada de decisão, né, onde se utiliza o que a gente chama, né, não gosto muito da nomenclatura, mas enfim, não tem outro nome para isso, que eles chamam de advogado do diabo, né? Ou seja, um participante, ele fica, né, ele é de fato colocado para dar conta, né? Ele tem que pensar em situações que sejam desfavoráveis àquilo que se esteja contemplando. O que, por um lado, é importantíssimo, né, pessoal? Se a gente vai tomar alguma decisão, né, muitas vezes, né, quando a gente tem tempo, é importante, né, observar os prós e os contras, e aí, a partir, né, dessa balança entre prós e contras, né, ver para qual lado tende a ser mais favorável, e aí, por consequência, decidir. Né? Então, é importante que a gente tenha, né, pensamentos diversos aí dentro da organização, certo? Depois, o que temos aí sobre o brainstorming, né? A utilidade dele especificamente, né? Primeiramente, achar problemas potenciais, né? E aí identificar as causas para esses problemas, né? Gerar alternativas de solução, né? E ao mesmo tempo antecipar futuros problemas, né? Normalmente não é raro quando a gente faz um brainstorming, né, de a gente identificar a relação sistêmica entre alguns itens, né, ou seja, as relações de causa e efeito, né, entre causas e problemas, né, porque às vezes a gente já consegue, né, observar, opa, mas isso resolve aqui, mas lá na frente vai trazer um outro determinado problema, né, isso a gente tem que ter em mente, né? E muitas vezes, quando a gente tem um grupo rico aí de diferentes componentes, de diferentes equipes, né? De diferentes áreas da organização, a gente consegue antecipar eventuais problemas aí. Né? Diferente de tomar decisão, por exemplo, num setor especificamente da organização, né? Que muitas vezes tem uma visão míope, né? Ou seja, ela só enxerga o seu próprio espaço, a sua própria área ali de trabalho, certo? As regras gerais, né, que devem ser seguidas para a realização do brainstorm, né? Primeiramente, lembra que eu falei aquele item antes, né, do brainstorm estruturado ou não estruturado? Uma das premissas básicas, até para que ele se torne não estruturado posteriormente, é justamente isso aqui, ó, não criticar ou discutir as ideias apresentadas num primeiro momento. Por quê? Porque não dá para a pessoa entrou, quis participar, falou algo, eu já corto, né? Ela já vai pensar duas vezes em participar de novo, né? Então, a gente escuta todas as ideias primeiro, né? Inclusive já entra aqui no segundo passo, deixa as pessoas soltarem a imaginação, né? A gente vai escrever de forma visível, então, todas as ideias, pode ser num papel pardo, né? Num A3, com post-its, pode ser num quadro negro, num quadro branco, enfim, né, que todos consigam enxergar, até para que não haja repetição das ideias, enfim, né, que a gente consiga fazer uma gestão visual, de fato, né, daquele brainstorm. Né. Anotar a ideia como ela é apresentada, né, não procurar interpretar, pelo menos não nesse primeiro momento. Né. Saber que quantidade de ideias gera qualidade, né? É importante também construir sobre a ideia dos outros, né? Atingir a saturação de ideias, ou seja, né? Deixar as pessoas falarem até que as ideias deixem de, né, florescer, né? Deixem de acontecer. Aí sim, pessoal, numa segunda etapa é que a gente vai analisar, né, e julgar as ideias apresentadas, certo? E ao mesmo tempo, né, aí sim vai selecionar aquelas ideias que são mais adequadas, mas só na segunda etapa, certo? Os aspectos positivos aí do brainstorming, então, aumenta a criatividade,
né, do grupo, da equipe, do time, encoraja a participação, né, uma vez que a gente não saia podando os colaboradores, como eu comentei antes, né, cria entusiasmo na equipe, contribui para o moral da equipe, né, especialmente quando as pessoas apresentam ideias, né, elas contribuem para a solução de um problema ou para a minimização daquele problema, né, normalmente elas vão se sentir orgulhosas, elas se sentem participantes do processo, né, partícipes do processo. E é divertido também, pessoal, de fato, é algo que acaba engajando as pessoas, porque é algo que se torna divertido, né? O tempo passa normalmente nessas reuniões, né, muito rapidamente. Bom, falamos então, né, do brainstorm, né, na tempestade de ideias, agora falaremos sobre o diagrama de causa e efeito, tá? Que também é conhecido como diagrama espinha de peixe, né? Ou diagrama de Ishikawa, né? De Ishikawa por conta do pai da criança, né? Essa estrutura gráfica ela foi proposta pelo Kaoru Ishikawa, né? Que é um dos gurus, um dos mestres lá que a gente viu no capítulo ou tema 1 da disciplina. Né? E essa estrutura gráfica que ele criou, o que ela faz, o que ela acarreta? Né? Ela contribui para clarear e listar as causas que contribuem para a geração de um efeito, né? De forma visual e segmentada. Né? Aqui dentro da gestão da qualidade, a gente normalmente identifica as causas de um determinado problema. Né? E essas causas elas são agrupadas, né, no chamado 6Ms, né, mão de obra, medida, máquina, método, meio ambiente e materiais, certo? Eventualmente vocês vão ver no lugar de mão de obra pessoas, né, uma nomenclatura mais usual nos tempos de hoje, né, mas né, na hora de decorar fica mais difícil, né? Falar em 6Ms e aí lembrar que um deles é mão de obra, né? É mais fácil do que lembrar que um dos 6Ms não é M, e sim P de pessoas, né? Então, 6Ms ajuda a lembrar, né? Assim como máquina ou equipamento, né? A mesma visão aí, certo? Aqui, então, nós temos os 6Ms, né, que eu comentei antes, método, mão de obra, meio ambiente, máquinas, medição e material, né, e alguns autores ainda acrescentam um sétimo M, né, que em português, né, nós não teríamos como adaptar, pelo menos não me veio nenhuma palavra à mente, nem dos autores os quais eu consultei, que é o M de management, né, o de gestão, de gerenciamento, enfim, né, seria esse também uma das possíveis causas, né, uma falta de gerenciamento, uma falta de gestão, né, poderia ser a causa de um determinado problema, certo? Então, aqui, o que significa cada um desses M's, né? Até porque alguns são fáceis de confundir. Né? Então, o método seria a maneira, o método, o meio utilizado para executar o trabalho, né, ou um procedimento. O material, né, a matéria-prima utilizada no trabalho, que pode ser a causa de problemas, né? Então, por exemplo, um composto químico que é matéria-prima para algum produto, ser utilizado numa quantia menor que o especificado, né, pode gerar um problema lá no meu produto final, por exemplo, né, e inúmeros outros. A mão de obra, né, as pessoas, né, a pressa, a imprudência, a falta de qualificação, falta de motivação, né, podem ser causa de diversos problemas que acontecem nas organizações. Né? As máquinas, né, muitas vezes dão algum tipo de defeito, né, falham, né, e aí normalmente um dos problemas pode ser oriundo da falta de manutenção regular, né, ou da própria operação inadequada aí do equipamento. Né, a medida, né, a medição, né, do trabalho pode ser inadequada por falta de auferição, por exemplo, de uma balança, descalibração, né, de uma bomba pneumática, por exemplo, né, ou ainda, né, alguma decisão, né, uma medida tomada anteriormente que pode alterar o processo e aí por conta disso ser a causa do problema. É aquilo que eu falei para vocês antes, né? Às vezes a gente solta aí uma solução quebra-galho, né? E aí, por consequência,
né, gera um outro problema, às vezes até maior do que aquele que a gente queria solucionar inicialmente. E, por fim, não menos importante, o meio ambiente, né? Que muita gente entende como sinônimo de mãe natureza, né? É uma das nomenclaturas que a gente vê por aí, o pessoal utilizando em vez de meio ambiente, chamar de mãe natureza. Mas aqui, né, pessoal, esse meio ambiente pode ser um macroambiente, sim, pode ser o ambiente onde nós estamos sediados, enfim, né? Mas aqui o meio ambiente de trabalho especificamente, né? Então, enquanto nós falávamos lá no 5S, né, onde nós nos organizamos, onde nós limpamos, né, nós estamos trabalhando no meio ambiente organizacional, né, que é mais micro ali dentro da organização, né? Mas que eventualmente pode trazer problemas, né? Devido à poluição, à poeira naquele ambiente de trabalho, o calor, né? A falta de espaço, etc. Né, pessoal? Vamos pensar aí por exemplo, os servidores mainframes lá da minha empresa estão dando problema. Podem estar dando problema, por exemplo, uma das causas pode ser o calor. Né? Vocês sabem que as salas onde normalmente esses equipamentos ficam, ela tem que ser refrigerada. Né? Então, é um item aí que pode fazer diferença. Então, imperecíveis, né, nem se fala. Né? Imagine um açougue, né, que passe por uma pane elétrica, né? Inclusive, né, estamos falando aí, né, de uma possível, né, uma potencial crise elétrica. Imaginem, né, açougue, supermercados, enfim, né, que armazenam uma série de perecíveis aí se ficarem sem energia, né? Embora os mais precavidos, né, trabalhem com geradores, enfim, né, já trabalhem talvez hoje com energia alternativa, ainda assim, para aqueles que não têm condições de investir nesse momento, é um horror pensar nessa possibilidade, certo? Uma coisa que é importante de dizer, pessoal, é que nem todos esses M's necessariamente devem ser utilizados, né? Pois em alguns casos certos M's podem não ser aplicáveis. Pessoal, essa metodologia dos 6 M's ela foi pensada inicialmente na indústria, né? E, e às vezes é mais difícil transportar todos os M's para uma empresa de prestação de serviços ou para uma empresa comercial. Então, eventualmente, eu posso tirar alguns M's ali, né? Não tem obrigação, eu tenho que ter os 6 M's, né? Não, eventualmente eu posso não ter nenhuma causa relacionada a um M especificamente, né? E mesmo na indústria, inclusive. Né? Mas, claro, pessoal, na medida que a gente tentar encaixar todos os M's, né, dentro do meu diagrama de causa e efeito, é uma oportunidade da equipe pensar em todas as possibilidades, né, e também visualizar outros fatores que podem impactar no problema, né, o que vai evitar muitas vezes da equipe ficar focada numa causa principal apenas, né, e abrir um pouco o leque, né, de opções aí, de potenciais causas aí para o nosso problema, certo? Aqui eu tenho um diagrama de causa e efeito, um exemplo, né, que é um de estudo de causas de perda em um processo de usinagem, né, que é o processo de dar forma a uma determinada peça, né. Então, nesse processo que está me gerando perdas, né, eu tenho em relação ao método, né, a falta de um procedimento operacional padrão, por exemplo, né, o que acaba ocasionando perdas, né, uma vez que, por exemplo, troca, né, um operador da máquina que faz aquele processo de usinagem, daqui a pouco a usinagem é feita de maneira diferente do que o outro colaborador fazia do turno da manhã ou do turno da tarde, pensando numa empresa de 3 turnos, né? A máquina, né, pode ter um dispositivo desgastado, né, o próprio dispositivo que faz ali, né, o processo de usinagem pode estar desgastado, e aí, por consequência, acarretar perdas aí no meu processo. A mão de obra pode não ter sido treinada ou ter sido mal treinada. A iluminação pode ser deficiente e visualmente, né, pode prejudicar a expressão visual, por exemplo. O material, né, a matéria-prima pode ser, por vezes, muito dura, dependendo do fornecedor que eu compro, e aí, por consequência,
né? Eu tenho uma dificuldade maior em usinar essa peça oriunda desse material muito duro, e o próprio instrumento descalibrado na questão da medição, né? Um instrumento para avaliar, né, esse processo de usinagem pode estar descalibrado, e aí, por consequência, né, eu posso ter aí muitas perdas ao final do processo. Ok? Algumas dicas, né? Assinalar no diagrama as causas mais prováveis de ocasionar o problema, né? Com o efeito, né? E a importância. Para identificar subcausas, né? A gente pode construir, se necessário, outro diagrama para uma causa primária, né? Ou eu posso incluir, né? Subcausas aqui dentro do meu diagrama, né? E uma coisa importante é utilizar frases curtas, né? Uma vez que a ferramenta ela é gráfica, né? Ela é para ser visual, né? Então é importante a gente fazê-lo dessa forma, ok? Alguns aspectos positivos aí do diagrama de causa e efeito, né? Ele é de fácil leitura, ele colabora para aperfeiçoar o processo, eleva o nível de compreensão das pessoas, né? Assim como lá no brainstorming, né? A gente tem que discutir, né, acerca de possíveis causas, aqui no brainstorming não, aqui no diagrama de causa e efeito eu vou ter que, né, discutir, por exemplo, essa causa pertence a qual dos M's, né? Ao meio ambiente, à máquina, à medição, à mão de obra, enfim. E também é de fácil aplicação, né? E dá um melhor entendimento das causas e dos efeitos, né? Que essas causas produzem, né? E aqui, pessoal, uma ferramenta que complementa o diagrama de causa e efeito, o diagrama de Ishikawa, né? Que é os 5 porquês, né? Que é uma forma de analisar a causa raiz, né? É uma das diferentes formas, né? É 5 porquês, por quê? Porque, de fato, nós realizamos 5 vezes esse questionamento. Por quê? Para conseguir, de fato, chegar na causa raiz. Um exemplo, né, disso vem do Sakishi Toyoda, né, lá da Toyota, né, um inventor japonês, né, que ilustrou a utilização dos 5 porquês a partir da parada de um dos robôs, né, no ciclo de produção lá da Toyota. Por que o robô parou? O circuito está sobrecarregado, causando a queima do fusível. Por que o circuito está sobrecarregado? Não havia lubrificação suficiente nos rolamentos, então eles travaram. Por que houve lubrificação insuficiente nos rolamentos? A bomba de óleo do robô não está circulando óleo suficiente. Por que a bomba não está circulando óleo suficiente? A entrada da bomba está obstruída com aparas de metal. E por que a entrada está entupida com aparas de metal? Porque não há filtro na bomba. Pessoal, é importante dizer, tá, que eventualmente vocês vão chegar a menos de 5 porquês, né? Mas em alguns casos até poderão chegar a mais, né? Então vai depender muito de problema para problema. Mas qual é a importância de se perguntar o porquê, né? Quando a gente fala aqui, por exemplo, em dispositivo desgastado, mas por que o dispositivo está desgastado? Porque está super utilizado, né? Foi utilizado mais do que o tempo de validade. Por quê? Né? Por que falta procedimento? Porque ninguém fez. Mas por que ninguém fez? Né? A gente ter essas perguntas, esses porquês em mente, justamente para chegar aí à causa raiz do problema, né? E aí, por consequência, dar um basta nele, né? A partir da causa raiz aí identificada. Ok? Grato, então, né, pela atenção de vocês e fico aberto aí a perguntas, questões que queiram fazer. Fabiane, assentiu com a cabeça? Tudo tranquilo? Joia, joia. Diante aí de todo esse alvoroço aí de questões e perguntas, eu vou seguir adiante, mas sempre se alguém quiser levantar a mão, né, é só clicar ali no botãozinho e que eu atendo, certo?
Então, aqui a apresentação, né, que eu fiz, aqui eu vou fechar, e eu vou entrar no TDE, no trabalho discente efetivo da aula de hoje, tá? Deixa eu entrar aqui no aula, deixa eu dar um voltar aqui, vou colocar aqui para vocês o aula, né, e o trabalho discente efetivo de hoje, tá? O trabalho discente efetivo de hoje é realizar um brainstorming em um Ishikawa, certo? Então, o que vocês vão fazer? Primeiro, vocês podem fazer em duplas, trios ou quartetos. Também pode, tá, pessoal? Fazer individualmente, se assim preferirem, tá? Mas se fizerem em mais componentes é melhor, porque fica mais rico, né? Já que esses exercícios, esses dois aqui, de fato, são, né, mais exercícios realizados em equipe. Mas, né, eventualmente, se alguém preferir fazer sozinho, tudo bem, não tem problema. Tá? Até porque todos devem postar individualmente com o nome de todos os componentes quando fizerem em grupo, tá? Para que eu possa registrar a presença para todos, visto que o TDE, né, além de exercitar para a prova, né, ele vale a presença. Né? Então, o que eu preciso que vocês façam? Primeiro que escolham um problema, né? E aí, a partir da tempestade de ideias, do brainstorming, vocês levantem quais são as possíveis causas que podem estar dando origem a esse problema. Né? E aí, para tanto, vocês precisam fazer o quê? Perguntar o porquê o problema X ocorre. Lembre-se, causas são situações que ocorrem antes ou durante a realização do processo. Né? Após a realização da tempestade de ideias, utilize o diagrama espinha de peixe, colocando o problema na cabeça do peixe, que nem aquele problema das perdas ali que eu mostrei, né, na apresentação para vocês. E após, coloquem as respostas nas espinhas, né, classificando-as conforme a metodologia dos 6Ms, né, na medida do possível, né, como eu comentei na apresentação. Né? Uma coisa aí sim que eu vou pedir para vocês é que vocês procurem encontrar ao menos 12 causas para o problema, né? Numa média de 2 para cada M. Todavia, se vocês não conseguirem 2 relacionadas a meio ambiente, daqui a pouco vocês tenham 3, uma em meio ambiente, então 3 em método, por exemplo, ou 3 em mão de obra, enfim. Né? Mas a ideia é que vocês tenham no mínimo 12 causas para esse problema, certo? Mas podem compensar em M's que porventura vocês não encontrem, né, ou encontrem menos causas, por assim dizer, certo? Pessoal, como é que vocês podem fazer essa atividade, tá? Claro que vocês podem fazer até no Word, tá? Não tem problema, mas eu particularmente recomendo, né, não é a primeira vez que eu faço isso nessa aula, a vocês utilizarem esse Lucidchart, tá? Esse programa que serve para vocês utilizarem, para vocês realizarem aí diversas diversas metodologias aí para solução de problemas, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu vou ter que, vocês sabem, né? Acho que eu já mostrei isso para vocês. Vocês conseguem ter no máximo 3 documentos sem pagar, certo? Sem pagar pela utilização do software, né? Então, pessoal, por exemplo, aqui eu tenho um somente para visualização, mas vejam que aqui é porque eu já visualizei, né, que tinha e tal, mas eu vou mostrar para vocês aqui em modelos, né, que é um dos itens que vocês podem entrar, vocês vejam ali, ó, nos modelos já tem o brainstorming de ideias, repararam? Tá ali. E ali no brainstorming de ideias, de fato aqui, pessoal, ele não apresenta nenhum brainstorming, né? Aqui ele mostra um quadro de brainstorming, tá? Só que esse quadro de brainstorming aqui é da versão premium, ó, é da versão paga. Então vocês não utilizem esse daqui, tá? Por favor, não quero que vocês paguem, né? A menos que vocês achem importante, que vocês precisem, né, para as atividades profissionais de vocês, né? Vocês podem utilizar aqui o diagrama de afinidades, tá?
um diagrama de afinidades mesmo, porque, na verdade, o diagrama de afinidades, né, ele é muito similar ao brainstorming, tá? Só que a diferença é que eu vou classificar as ideias por grupos de afinidades, né? Inclusive, aí eu já posso pensar lá no meu problema, seja ele qual for, e eu já posso colocar aqui no cabeçalho, ó, meio ambiente, né? Aí o próximo item aqui eu posso colocar método, né? E assim sucessivamente, né? E daí já ir classificando, né? Qual é o problema? Um problema que eu gosto de utilizar muito é os problemas de atendimento, né? Em linhas de 0800, né? Normalmente nós temos muita reclamação desse tipo de serviço, então, em máquinas, né? Ou equipamentos, por exemplo, um dos problemas que eu posso ter é headsets, né, que é o aparelhinho aquele, né, de fone de ouvido e microfone, com defeito. Aí o colaborador tem que parar e trocar, né. Em termos de mão de obra, né, ou pessoas, eu posso colocar aqui falta de treinamento. Em medição, né, falta de acompanhamento de tempo de atendimento, né? E assim vai, né, pessoal? Então, o diagrama de afinidades vocês podem utilizar para desenvolver o brainstorming de vocês, tá? Hashtag, então, fica a dica aí de vocês utilizarem essa ferramenta, né, o Lucid Chart, né, efetivamente. Aí, pessoal, se depois vocês tiverem problema em exportar isso para o Word, ou enfim, uma coisa que vocês podem utilizar é essa ferramenta de captura aqui do Windows, né? Vocês digitam aqui captura no localizar, né, ferramenta de captura, aí põe novo e seleciona o que vocês querem copiar e colar, né, num documento de um editor de texto, por exemplo. Certo? Bueno, aqui o diagrama de afinidades. E o Ishikawa, pessoal, ou diagrama de causa e efeito, calma que nós temos aqui também. Causa e efeito, digitam ali, ó, pimba, ó, não é premium, dá para usar modelo e criar um documento de qualquer modo, aqui no meu caso. Tá? Aí vejam, ó, já tem o diagrama de causa e efeito aqui. Pronto para ser preenchido. Certo, meus caros? Dúvidas, questões? Cri, cri. Olha o grilo passando aí, né? Calma, um de cada vez, tá? Quem dera que fosse assim, né? Se tivesse várias mãos levantadas, mas... Enfim, por outro lado também, né? Pode ser que a minha explicação tenha sido adequada e vocês ficaram sem dúvidas. É o que eu sonho, né? Mas normalmente isso não é bem a realidade, né? Talvez nessa cadeira mais, na de jogos, eu me apavorei da semana passada, daquelas 2 semanas anteriores para cá, o quanto de dúvida surgiu só depois da aula, né? Aí vocês me matam um pouquinho às vezes, porque daí é fora do meu horário, né? Claro que eventualmente eu auxilio vocês, né? Mas é que às vezes, pô, não pergunta nada na hora, daí depois, né? Enfim. Mas não foi só o senhor que se apavorou, não, senhor. A gente também. Ai. Mas, enfim. Sim, Igor, mas é que as dúvidas vêm exatamente na hora da prática. Tem isso também. A gente tem que começar a botar tema em aula prática para a gente resolver juntos. Aí tu vai ver a chuva, a tempestade aí. Tempestade de problemas.
Não, eu acho que a de jogos é um pouquinho mais complexa mesmo, né? Que fica muito no teórico e aí depois vai lá para a prática dar um certo receio. Mas entre mortos e feridos, todos costumam se salvar, ou pelo menos a grande maioria, tá bom? Joia? Meus caros, vamos colocar então. Uma observação importante aqui também, tá? Temos uma semipresencial, tá? Além dessa atividade que eu passei para vocês, nós temos uma semipresencial. O que que a semipresencial consiste, né? Assim como as anteriores, né? Consiste em vocês elaborarem um mapa mental, só que dessa vez do terceiro tema do e-book da disciplina, né? O terceiro tema do e-book da disciplina são as ferramentas, né, da qualidade, né, as quais algumas delas eu passei para vocês agora, né, mas ainda falaremos sobre as demais ainda ao longo de umas 3 aulas, não, pelo menos mais 2 aulas, né, 3 ao total, mais 2 aulas além dessa, ok? Bueno. Entendo eu que sim, né? Visto o silêncio. Eu vou então pedir, pessoal, eu vi que a Thaís entrou, né? Logo no início da minha explanação, né? Ela vai apresentar hoje o 5S que ela realizou, né? Ela já tinha justificado que não poderia apresentar a aula passada. Além dela, a Aline Vidal, né? Não sei se tem mais alguém que se habilitou para apresentar hoje. Pelos meus controles, não. Foram só as duas. Certo? Então, eu vou colocar na tela já a da Aline. Vamos ver se vocês já visualizam. Deixa eu colocar aqui no formato de tela inteira. Já enxergam, né? Eu, pelo menos, estou olhando, conferindo aqui no celular e eu vejo que sim. Aline, eu já coloquei na tela, na verdade, poderia ter te perguntado se tu não queria tu mesma colocar na tela, enfim, se tinha preparado algo, mas, enfim, prefere apresentar tu mesma ou eu posso deixar eu na tela e tu vai apresentando? Pode deixar na tela, professor. Tá, perfeito. Então a palavra é tua agora para nos explicar aí um pouquinho dos censos utilizados, então. Ok, eu fiz o 5S no meu quarto de estudos. Eu não sei se tem como o senhor também mostrar depois o depois. Sim, claro. Tá. Eu comecei com o descarte, eu descartei papéis, sacolas, copos descartáveis que estavam em cima da mesa. No quarto de estudos também é o quarto de trabalho do meu esposo, que ele trabalha em casa. Então, ele trabalha com móveis. Então, como vocês podem ver, tem uma peça de MDF. A gente retirou também a peça de MDF, as colas, as ferramentas que ele estava acumulando na mesa. Também utilizei a arrumação, que eu organizei a mesa e os cadernos, retirando o que não era necessário. Na limpeza, a gente utilizou um material específico para higienização, retirada de pó. A gente retirou também copo sujo, também tinha papéis de doce ali na sacolinha. E disciplina, a gente vai começar a manter, né, a mesa de estudos organizada diariamente para não trabalhar a rotina do estudo durante a EAD. Porque, como estava muito acumulado, eu comecei até a estudar na sala. Porque durante a semana, assim, a gente vai colocando tudo em cima da mesa. Não tem só essa mesa também, no lado tem outra mesa que é a dele. Então, eu tinha acumulando tudo nas mesas e daí até me atrapalhei e comecei a estudar na própria sala mesmo. Acontece. Mas foi bom, ele até me ajudou. A gente arrumou as 2 mesas, os dois se ajudaram e até a caminha do cachorro ali estava bem bagunçada, a gente organizou também. Show de bola. Até o cachorro agradece nesse caso. Bom, tá limpinha agora aqui, tô até utilizando a mesa. Joia. Joia, então, Aline. Obrigado. Obrigada, professor. Pela apresentação. Thaís, por gentileza, tá aí conosco? Tá, né? Eu vou colocar no... Tu tem a apresentação aí? Tu quer que eu coloque lá no aula o que tu postaste, Thaís?
Vocês escutaram minha filha me chamando agora? Pai não pode agora, filho. Agora, quando ela não entra no quarto, ela grita de fora. Ah, Thaís só vai ter que trocar de máquina. Não, eu coloco na tela, aí salvo se tu precisa trocar de máquina para falar, de repente, aí sim, né? Igor, posso tirar uma dúvida enquanto a colega não inicia? Pode sim. Quando a gente, quando você apresentou ali o Ishikawa 6M, iluminação, vibração, ele entra ali no meio ambiente também? Isso, iluminação. Questões sonoras também? Sim. Poluição sonora? Tá. Isso é ambiente, é um ambiente de trabalho, sim. Até assim, né, Fabiane, bom tu comentar isso. Eventualmente, quando a gente está em grupo e vai fazer o Ishikawa, né, é meio natural que às vezes fique certa dúvida entre o que é uma coisa ou outra, né, efetivamente lá dentro dos 6Ms, tá? Especialmente em método, medição, né? Tem alguns itens que daqui a pouco podem, não me lembro agora de algum especificamente, mas já havia acontecer, né, de alguns membros do grupo entenderem que é uma coisa ou outra. Na verdade, né, sendo identificada a causa, as causas, né, esse efetivamente é o principal. A discussão sobre a tipologia, né, ela é interessante no sentido de nos forçar a pensar no contexto todo, né, mas eventualmente se pertence a A ou pertence a B também, não é sangria, né. Claro que há itens que a gente não tem dúvidas, né, tipo, falta de treinamento é problema relacionado à mão de obra, né, por exemplo, né, a pessoas, né, as questões, por exemplo, iluminação de fato, é ambiente, né? Então, tem algumas que são muito claras, mas às vezes tem algumas que podem ficar numa linha tênue entre um ou outro item, né? Boa noite, professora. Agora sim. A joia, Thaís. Está aí na tela já, está enxergando? Tá. Sim, tô. Beleza. Posso começar? Por favor. Então, eu apliquei 3 censos, né? Ali, que foi o do descarte, que a gente selecionou o útil, né? E descartou o que não precisava estar ali, né? Que, na verdade, essa mesa é do home office. Minha mãe trabalha durante o dia e eu tenho aula durante a noite nela. Então, junta tudo, né? Todos os papéis. Daí tem os teus e os dela. Aham. Daí tava uma confusão. Daí a gente fez essa organização, né? Então ali a gente aplicou também o da organização, que é deixar cada coisa no seu devido lugar, né? E agora tem que manter a disciplina, né? De deixar tudo
certinho, não acumular coisas desnecessárias, né? Uhum, Porque tinha uhum. muita coisa ali que podia ser arquivada, ser descartada, enfim, não precisava Uhum. estar ali no nosso dia a dia. Normal, normal. Isso é muito comum quando a gente realiza o 5S, é olhar, mas isso aqui não precisava mais estar aqui já faz tempo, né? Exatamente. Acontece. Joia. As gavetas vocês não chegaram a etiquetar aqui, né? Ordenar por tipo Não, de. Não, mas não. também Na são verdade, muitas. na verdade, ali abaixo é objetos pessoais, né? Não, Ah, sim. Uhum. não é nada do serviço mesmo, né? E nem Hum, dos estudos. Entendo, entendo. Geralmente acaba aqui nas gavetas, no próprio escritório, né? Sem ser no home office, Ah, normalmente numa das sim, gavetas vai estar os itens de higiene pessoal lá, escova de aí é dente, identificado, né? pasta. Aham. Aí é identificado no teu trabalho também. É, em muitos lugares até tem uma chavezinha, né? Uhum, uhum. Tá joia, então. Obrigado, Thaís. Acho que com isso foram todos, né? Todos apresentaram. Certo? Normalmente, os que estão aqui na sala, né, todos eles já cumpriram com a atividade ou com as atividades que foram postas, né? Geralmente, o pessoal que passa um pouco longe aí, que já não está mais aqui entre nós. Caros, casualmente eu tenho uma reunião às 8h30 agora com os alunos do curso de administração da Ubra Canoas, né? De qualquer forma, a gente geralmente vai até às 8h30, né? Agora são 8h23, então estamos bem próximos do horário de costume, né? Dessa forma, eu já vou então me despedir de vocês, né? Não sei se alguém tem alguma dúvida, algum questionamento ainda. Não? Então, tranquilo, meus caros. Desejo, então, a todos uma boa noite, inclusive aí ao filho da Fabiane, que acabou de aparecer na tela, né? Tenham todos aí um excelente resto de semana e final de semana que se avizinha. Joia? Boa noite, tchau, tchau. Tchau, professora. Até amanhã. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.